Na manhã seguinte, o sol suave se espalhava pelas estradas de terra estreitas, e o ar fresco trazia o cheiro revigorante da vegetação. Tudip caminhava lentamente, com um cesto vazio às costas, seguindo a trilha que levava até a floresta. Naquele dia ela retomava sua rotina habitual, colher folhas de bananeira para vender e assim garantir o sustento. Adentrando mais fundo na mata, seus olhos experientes vasculhavam o entorno em busca de bananeiras com folhas largas e verdes. Ao encontrar um grupo adequado, ela parou, puxou a pequena faca presa à cintura e, com habilidade, começou a cortar as folhas uma a uma. Escolhia cuidadosamente apenas as que estavam inteiras, sem pragas ou rasgos. Em seguida, organizava-as em camadas, mantendo-as lisas para que não amassassem até o momento da venda. Com o sol subindo mais alto, o suor começou a brotar em sua testa, mas ela seguiu firme e paciente. Cada vez que juntava um bom feixe, amarrava com tiras de bambu que ela mesma havia trançado. O trabalho era árduo, mas ela já estava acostumada. Não parecia mais tão pesado como nos primeiros dias. Quando conseguiu reunir folhas suficientes para vender, Tudip colocou o cesto novamente nas costas e saiu da floresta, caminhando em direção ao mercado. Chegando lá, instalou-se num cantinho habitual e organizou os feixes de folhas de forma ordenada, aguardando os clientes. Logo uma senhora vendedora de arroz doce passou e, ao ver as folhas frescas e verdes, parou para perguntar: "Quanto está o feixe, minha filha?" Tudip respondeu educadamente: "A senhora pode escolher à vontade. O preço é o mesmo de sempre." A mulher sorriu, escolheu alguns feixes e lhe entregou o dinheiro. Outros vendedores também se aproximaram para comprar. Em pouco tempo, quase todas as folhas haviam sido vendidas. Ao olhar para o pequeno montante de dinheiro em mãos, Tudip soltou um leve suspiro de alívio. Pelo menos naquele dia, teria o suficiente para comprar alguns itens essenciais. Depois das vendas, ela foi até uma pequena mercearia ao lado do mercado. Parou diante do balcão, observando as tigelas e pratos de cerâmica dispostos em fileiras nas prateleiras. Sua casa não tinha quase nada além de alguns utensílios antigos. Com cuidado, escolheu uma tigela e um prato e pagou ao dono da loja. Com a sacolinha nas mãos, saiu dali sentindo-se um pouco mais leve. A vida ainda era cheia de desafios, mas pelo menos, naquele dia, ela havia conseguido cuidar de si mesma, sem depender de ninguém. Aquela sensação de paz não durou muito. Tudip começou a sentir que alguém a observava pelas costas. O que ela não sabia era que ali atrás, Pau a seguia silenciosamente a cada passo. Ele vestia roupas escuras e segurava um buquê de flores cuidadosamente embalado. O olhar fixo sombrio acompanhava a silhueta frágil à sua frente. Os dias haviam passado e a saudade por ela o consumia, uma obsessão que crescia a cada recusa. Sempre que tentava se aproximar, ela o rejeitava sem hesitação. Mas hoje ele decidira que não permitiria que ela escapasse mais uma lança. Tudip acabava de entrar no quintal. Prestes a abrir a porta, quando se sobressaltou ao ouvir passos atrás de si. Ao se virar, viu Pau bem diante dela, com o buquê nas mãos. Ela franziu a testa, o olhar imediatamente em alerta. "O que você está fazendo aqui?" Pau engoliu em seco, tentando forçar um sorriso suave. "Eu só quero ver você, falar com você." Tudip olhou para as flores, impassível. Respirou fundo e respondeu com firmeza: "Não." A recusa dela foi como uma lâmina cortando fundo o orgulho de Pau. Seus dentes cerraram, os olhos se avermelharam pela raiva. "Você acha mesmo que pode me deixar assim?" Sem aviso, ele agarrou seu pulso com força, puxando-a bruscamente. "Você ainda é minha esposa. Você tem que voltar para mim." Assustada, Tudip se debateu, tentando soltar-se, mas era impossível competir com a força dele. "Me solta." Foi nesse momento que uma voz grave e gelada ecoou, carregada de autoridade. Ela disse para soltar. Pau parou de súbito e se virou. James estava parado no portão. Ele caminhava em direção aos dois com passos lentos, mas cada passo trazia uma ameaça silenciosa. Pau ainda segurava Tudip, mas seus olhos vacilaram ao ver James. "Isso não tem nada a ver com você." James curvou levemente os lábios, sua voz cortante como gelo. "Eu não me importo. Só sei que, se você encostar nela de novo, eu vou chamar a polícia agora mesmo."
As palavras de James foram como um golpe direto no orgulho ferido de Paul. Ele apertou os punhos, o rosto contraído de raiva, mas por fim, soltou Too Deep. Lançou-lhe um último olhar amargo antes de virar as costas e ir embora, ainda com um olhar cheio de ressentimento. Too Deep ficou parada, ofegante, o medo ainda estampado no rosto. James a encarou com um olhar calmo e firme. Você está bem? Ela sentiu levemente, embora seus olhos ainda mostrassem confusão e medo. James soltou um suspiro. Sabia que ela ainda não havia se libertado completamente das sombras do passado. Vamos. Você precisa descansar. Desta vez, quando James estendeu a mão, Too Deep não a recusou, porque agora ela sabia. Naquele momento, havia alguém disposto a protegê-la até o fim. Depois de expulsar Paul, o clima dentro da pequena cabana ficou silencioso. James a olhou por um longo tempo e então disse suavemente: Vamos sair um pouco, o ar fresco vai te fazer bem. Too Deep assentiu em silêncio e saiu da cabana. Ela respirou fundo, sentindo a brisa fresca passar por entre as árvores, trazendo consigo o cheiro da terra molhada após a chuva. James ficou ao lado dela, o olhar distante voltado para o horizonte. Você quer ir comigo até a floresta? Preciso cortar um pouco de bambu para consertar o sistema de água. Ela hesitou por um instante, mas acabou concordando. Estar com ele talvez a ajudasse a esquecer o que havia acabado de acontecer. Os dois seguiram juntos, rumo à floresta, de mãos dadas, conversando durante o caminho. Ao chegarem ao bambuzal, James escolheu cuidadosamente os caules mais retos e firmes antes de começar a cortá-los. Too Deep o ajudava a amarrar os pedaços cortados para facilitar o transporte. Enquanto trabalhavam, de vez em quando ela lançava olhares discretos para James, agora com um brilho mais suave nos olhos. Quando terminaram, começaram a carregar os bambus de volta. Ao ver James levando muito peso, Too Deep falou: Deixa que eu carrego um pouco. James virou-se para ela com a testa franzida. Você ainda não está totalmente recuperada. Não precisa se esforçar tanto. Too Deep fez um leve bico, mas não retrucou. Sabia que ele se preocupava, mas também não queria se sentir um fardo. Ao chegarem em casa, os dois começaram a trabalhar no conserto do sistema de encanamento. Too Deep não era boa com esse tipo de coisa, mas se esforçava para ajudar. James, observando o quanto ela se empenhava, sorriu de leve. Você parece mais acostumada com um trabalho pesado do que eu imaginava. Ela riu baixinho pela primeira vez em muitos dias. Não sou tão forte quanto você pensa. À noite eles jantaram juntos na pequena cabana. A refeição era simples, mas havia algo acolhedor naquele momento. À luz fraca do lampião, James quebrou o silêncio. Too Deep, eu gosto de você. Ela congelou, a mão segurando o prato de arroz tremendo levemente. Não conseguia encará-lo. James, eu não sou adequada para você. James colocou o prato sobre a mesa, os olhos firmes, sem hesitação. Quem disse que você não é? Você tem o direito de escolher sua própria felicidade. Too Deep abaixou a cabeça, o coração confuso. Não conseguia acreditar que alguém como James pudesse gostar de uma mulher com um passado tão machucado quanto o dela. Por fim, balançou a cabeça suavemente. Eu não consigo. James a encarou por um longo tempo e então suspirou. Sabia que ela precisava de tempo. Mas dentro dele uma coisa era certa. Ele não iria desistir. Logo cedo, o céu estava azul e limpo, e o ar fresco se espalhava por toda a região montanhosa. Too Deep acordou bem cedo, como fazia todos os dias. Preparou algumas coisas e saiu sozinha rumo à floresta para colher mamões e vender, tentando ganhar um pouco mais de dinheiro. Ela seguiu por trilhas já conhecidas, os passos leves, mas a mente ainda cheia de pensamentos. Ao chegar na floresta, Too Deep procurou por pés de mamão carregados de frutos. Escolhia apenas os que já estavam maduros, cortando com cuidado os cabinhos com uma pequena faca antes de colocá-los no cesto. O suor escorria na testa, mas ela não parava. Apenas apertava os lábios e continuava o trabalho com firmeza. Depois de colher o suficiente,
Já se preparava para voltar quando, por acaso, encontrou uma mulher conhecida. Era a irmã Lan, que havia lhe estendido a mão tempos atrás, quando Tudip havia sido expulsa da casa de Pau. Ao vê-la, Lan sorriu calorosamente. "Quanto tempo? Como você está?" Tudip respondeu com um leve sorriso, mas nos olhos ainda havia uma sombra de tristeza. "Eu estou bem. Ainda estou tentando. Um dia de cada vez." A irmã Lan a observou por um instante. Depois se sentou ao seu lado com delicadeza. "Você se lembra do que eu te disse da última vez? Você tem o direito de ser feliz." Tudip abaixou a cabeça, ficou em silêncio por um bom tempo e então suspirou baixinho. "Mas eu não sei se mereço." Lan pousou a mão sobre a dela com carinho. "Ninguém, além de você mesma, pode decidir isso. Não deixe que o passado te mantenha presa para sempre." As palavras tocaram fundo no coração de Tudip. Ela ergueu os olhos e olhou para Lan, com um brilho de incerteza nos olhos. A irmã apenas sorriu, acenando levemente com a cabeça, como se dissesse: "Você consegue." Depois da conversa, Tudip continuou seu caminho até o mercado, carregando o cesto de mamões. Graças à qualidade dos frutos, ela vendeu tudo rapidamente. Sentiu-se feliz ao ver que conseguiu ganhar uma quantia razoável naquele dia. No caminho de volta, avistou um homem sentado à beira da estrada, com uma das mãos segurando a perna, parecia machucado. Tudip hesitou por um momento, mas logo se aproximou. "O senhor está bem?" O homem levantou os olhos. Parecia um agricultor. Ele forçou um sorriso e balançou a cabeça. "Escorreguei trabalhando no campo. Acho que torci o tornozelo." Ao ver a expressão de dor dele, Tudip não teve coragem de simplesmente ir embora. Ela se abaixou e segurou o braço dele com cuidado. "Deixa que eu te ajude a voltar para casa." O homem pareceu surpreso, mas acabou se levantando devagar, apoiando-se nela. Com sua ajuda, ele conseguiu dar passos lentos rumo ao vilarejo. Naquele dia, Tudip não apenas conseguiu ganhar algum dinheiro, ela também ajudou alguém em dificuldade, e isso fez com que seu coração ficasse um pouco mais leve. James estava sentado no carro, o olhar pensativo voltado para os vastos campos à sua frente. Seu trabalho seguia num ritmo constante, sem pausas. Naquele dia, ele tinha uma reunião importante para negociar um novo contrato de exploração agrícola. Ao descer do carro, seus sapatos de couro tocaram levemente o solo ressecado. Em silêncio, ele refletia sobre a situação econômica da região. Um agricultor se aproximou para cumprimentá-lo, com um aperto de mão firme, mas a preocupação era visível em seu rosto. "A produção tem sido mais baixa ultimamente. Temos medo de não conseguir cumprir o volume prometido no contrato." James assentiu, os olhos frios percorrendo as plantações à frente. "Eu entendo, mas precisamos encontrar uma solução. Estou disposto a investir mais capital para melhorar a qualidade do solo e das sementes." Após assinar o contrato, James seguiu para outra fazenda para avaliar o andamento dos negócios. As árvores estavam carregadas de frutos, mas a produção ainda estava abaixo do esperado. Observando os trabalhadores se movimentando com pressa, ele não conseguia evitar a inquietação. Aproximou-se do gerente e falou com calma, mas em tom firme. "Precisamos de uma nova estratégia para recuperar o rendimento. Vou enviar especialistas para orientar a equipe." Ao sair da propriedade, algo chamou sua atenção e o fez parar de repente. À distância, viu Tudip conversando com um homem. Era o agricultor que ela havia ajudado dias antes. Os dois pareciam à vontade, rindo discretamente. O rosto dela parecia mais leve do que o habitual, menos carregado. James parou por um instante e seu olhar escureceu. Não queria admitir, mas um incômodo estranho surgiu em seu peito. Sem demonstrar nada, virou-se rapidamente e seguiu de volta para o carro. Quando fechou a porta, apertou o volante com força. Um sentimento desconhecido tomava conta dele. Nunca havia se importado tanto com alguém, mas com Tudip, tudo parecia escapar de seu controle.
Do outro lado, Tudip avistou de relance a silhueta familiar de James se afastando. Ficou paralisada por um momento. Algo em seu coração lhe dizia que ele havia interpretado mal a situação. Sem pensar muito, ela correu atrás dele. Mas quando chegou até a estrada, o carro já havia partido. Estava apenas uma nuvem de poeira se dissipando lentamente sobre o chão batido. Ela ficou ali parada, com o peito vazio, como se algo importante tivesse sido levado embora. O agricultor ao lado olhou para ela e disse com gentileza: "Se você está preocupada, por que não vai atrás dele e explica tudo?" Tudip mordeu o lábio inferior, os olhos revelando uma confusão silenciosa. Não sabia o que fazer, mas lá no fundo, ela sabia que não queria que James a compreendesse errado. Ela olhou para a estrada adiante e, no silêncio do próprio coração, se perguntou: será que ainda dá tempo de correr até ele? Từng biến cô thành nô lệ hơn là một người vợ. Nhưng khi cô cúi xuống nhặt từng chiếc lá rong, hình ảnh Jam bất ngờ chợt hiện lên trong tâm trí. Anh đã xuất hiện như một tia sáng giữa bóng tối. Cô kéo cô ra khỏi địa ngục ấy bằng lòng tốt và sự kiên nhẫn. Vậy mà trái tim cô lại run rẩy, không phải vì hạnh phúc mà vì nỗi sợ hãi rằng tất cả chỉ là sự thương hại trá hình. Diệp dừng lại, tay nắm chiếc lá rong đến mức nó nhàu nhĩ. Cô tự hỏi liệu mình đang tự dệt nên một giấc mơ không có thật. Jam, với dáng vẻ lịch lãm của một CEO giàu có, và cô, một người phụ nữ nghèo từng bị chồng ruồng bỏ. Hai thế giới ấy làm sao có thể hòa hợp? Trong sâu thẳm tâm hồn, cô khao khát được yêu thương, nhưng nỗi tự ti như một bức tường vô hình ngăn cô lại. Cô thở dài đặt chiếc lá vào gùi, rồi tiếp tục bước đi, mang theo cả hy vọng lẫn hoài nghi. Tại phiên chợ nhỏ của thị trấn, Diệp bày bó lá rong ra một góc đường nơi dòng người qua lại tấp nập, nhưng chẳng mấy ai để ý đến cô. Cô đứng đó lặng lẽ quan sát.